Basta imaginar a seguinte cena: a passagem por aquelas portas giratórias gigantes de um hotel e, bam! A revelação de um saguão simplesmente deslumbrante. Com aqueles lustres de cristal imensos, painéis de madeira super polida. Exato. É o ápice absoluto do glamour da década de 30. Tudo ali grita luxo, alta sociedade, sabe? O check-in é feito, as malas são levadas para o quarto e, de repente, a percepção muda completamente. Rola aquela constatação meio perturbadora, né? Nossa, muito! A constatação de que esse ambiente impecável não é só um hotel de luxo, mas, segundo os documentos da nossa investigação de hoje, um dos lugares mais assombrados do planeta. E o detalhe mais intrigante é que não estamos falando de um castelo europeu em ruínas. Sim, nem de um sanatório abandonado no meio de uma floresta escura. O nosso foco hoje é um gigante de aço flutuante, o RMS Queen Mary. Que é uma subversão completa do que a cultura popular nos ensinou a temer. Totalmente. A mente humana foi treinada por séculos de literatura e cinema a associar o mistério e o terror à decadência, sabe? Tábuas apodrecidas, janelas quebradas, aquele isolamento no meio do nada. Mas quando o cenário é um transatlântico luxuoso, que operou superativamente entre as décadas de 30 e 60, transportando a elite mundial, o cérebro entra em curto-circuito. É uma quebra de expectativa muito forte, porque ele hoje descansa ancorado permanentemente na costa da Califórnia. E eu fico super animada de mergulhar nisso hoje. O contraste entre a função original do espaço, que era celebração, movimento, vida, e a aura atual de tensão que o navio tem é formidável. Exatamente. A missão deste nossa análise de hoje é dissecar os relatos que cercam esse navio. E, claro, entender a tensão colossal entre essas experiências aterrorizantes narradas nas fontes e o ceticismo científico mais rigoroso. Até porque o Queen Mary opera normalmente como um hotel. Pois é. Qualquer pessoa pode simplesmente reservar uma cabine histórica, pegar as chaves e dormir lá. Mas o que as fontes documentam é que o peso histórico desse espaço cria um efeito devastador. É um espaço projetado para um movimento constante, que subitamente foi transformado em algo estático. Certo, vamos desempacotar isso. Lendo o material, a sensação que fica é a de passar a noite trancada em uma galeria histórica, tipo um museu flutuante bizarro, mas com um detalhe muito alarmante. As exibições parecem ganhar vida? Isso. Os textos trazem múltiplos relatos de hóspedes modernos esbarrando em pessoas vestindo trajes de gala dos anos 30. Ou uniformes navais da década de 40. Sim, figuras que caminham pelos corredores e, de repente, simplesmente desaparecem no ar. Não é só um voltinho na janela, é um choque temporal, cara a cara. O que é fascinante aqui é que esse conceito de choque temporal é fundamental para entendermos o impacto dessas narrativas. A mente humana utiliza o ambiente físico para ancorar a percepção da realidade. Para saber onde a gente está no presente, né? Exato. O Queen Mary, por ser uma cápsula do tempo arquitetônica perfeitamente preservada, já enfraquece essa âncora natural. Faz sentido, o cenário já te joga para o passado. E quando um indivíduo do século XXI relata cruzar com alguém vestido com roupas da época da Segunda Guerra Mundial, a fundação lógica do espaço desmorona. Nossa, o cérebro deve bugar completamente. Encontrar uma ameaça física compreensível gera medo, mas encontrar algo que quebra as leis da cronologia e da matéria, isso gera um terror muito mais profundo e desorientador. Mas vamos pensar na mecânica física desse espaço, tipo, arquitetonicamente falando. Um navio desse porte é, no fundo, uma gigantesca caixa de metal selada. Um labirinto de aço. Isso, tem uma analogia no material que me parece muito precisa. É como estar dentro do corpo de um violão acústico colossal. As ondas do mar batendo no casco lá fora, a brisa do porto, a mudança de temperatura. Tudo isso reverbera pelo aço, né? Sim, a estrutura inteira deve conduzir sons e vibrações de formas que um prédio de concreto jamais faria. Até que ponto esse ambiente acústico não está criando o cenário perfeito para o cérebro inventar coisas?
Interpretar passos fantasmas, sussurros de outras épocas. Exatamente. Essa é uma leitura física excelente. E eu sou bem focado nessa parte técnica. O som viaja através do aço com uma velocidade e eficiência muito maiores do que através do ar. Ah, é verdade. Um portão batendo, digamos, 3 convérzes abaixo, pode ser transmitido pelas tubulações metálicas e soar como se alguém estivesse batendo na parede da cabine ali do lado. Imagina susto no meio da madrugada. Pois é, e essa peculiaridade acústica, somada ao confinamento inerente de um navio, onde tem corredores longos e muitas vezes sem janelas, cria uma atmosfera de tensão constante. A mente fica o tempo todo tentando decodificar esses sinais acústicos complexos, né? Muitas vezes sem ver de onde o som vem. Exato. É um ambiente perfeito para paranoia. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, segundo as nossas fontes, a coisa vai muito além de sons distorcidos ou só figuras de época em trajes de gala. O catálogo de anomalias é assustadoramente físico. Muito. Existem relatos de sombras densas que cruzam os corredores e atravessam paredes sólidas. E o material destaca um caso central que domina as lendas do Queen Mary. A área da piscina de primeira classe. Isso. Os documentos detalham aparições recorrentes do que seria o espírito de uma criança que teria se afogado ali décadas atrás. O que nos obriga a perguntar por que uma piscina. É uma ótima pergunta. Tem algo no design desses espaços específicos que atrai ou amplifica esse tipo de relato extremo? Se conectarmos isso a um panorama maior, focando na psicologia ambiental, o caso da criança na piscina carrega um peso enorme de dissonância cognitiva. Como assim, dissonância cognitiva? Estruturalmente, as áreas de piscina em navios antigos ficam frequentemente nas entranhas da embarcação, cercadas por azulejos e superfícies duras que causam um eco extremo. O som lá deve reverberar de um jeito bizarro. Muito. Mas, além da acústica, tem o fator emocional. Uma piscina é o arquétipo do lazer, um símbolo universal de diversão e inocência infantil. É para ser um lugar feliz, né? Exato. Associar uma morte trágica por afogamento e a persistência de um espírito infantil a esse local cria um conflito brutal no cérebro de quem visita. Nossa, faz todo sentido. A tragédia em um espaço projetado exclusivamente para alegria contamina a atmosfera de um jeito muito agressivo. Muito mais do que uma lenda sobre um porão escuro de caldeiras, que já é um lugar naturalmente assustador. Essa contaminação da atmosfera é fascinante. O lugar que deveria ser brilhante se torna o epicentro de uma lenda sombria. E vale ressaltar um ponto crucial das fontes. Os funcionários, né? Sim, quem sustenta a maioria dessas histórias não são apenas turistas caçadores de emoção que já compram o ingresso esperando ver assombrações. Uma parte massiva dos relatos vem da própria equipe. Pessoas que estão ali no meio de uma tarde de terça-feira, trabalhando. Exato, carregando toalhas, fazendo manutenção, executando tarefas absolutamente mundanas. E do nada esbarram com algo inexplicável. Isso altera consideravelmente o peso da evidência testemunhal. O turista geralmente chega num estado de excitação e sugestão fortíssimo. Já querendo ver fantasma em qualquer sombra. Isso. O funcionário, no entanto, opera em modo de rotina. A vigilância cognitiva dele está baixa. Quando um profissional de limpeza relata ver uma figura infantil perto da piscina vazia... Ou uma sombra atravessando a parede que ele limpa todo dia. Exatamente. Quando isso acontece, a narrativa ganha uma camada de complexidade que desafia aquela explicação simples de histeria induzida pelo turismo. Até aí tudo bem. A vulnerabilidade da mente humana, a fadiga de um funcionário que trabalha em turnos, o som do mar reverberando no casco de aço. Tudo explicável pela física ou pelo cansaço. Sim. Poderíamos tentar arquivar tudo isso na gaveta da memória falha ou do estresse ambiental. Mas as nossas fontes introduzem um elemento que não tem sistema nervoso central. As câmeras. Isso. Um equipamento que não sofre de estresse e não sabe o que é uma lenda urbana. A lente da câmera. Exato. A introdução do registro fotográfico e em vídeo muda completamente as regras da análise. Muda o jogo, né? Demais. Existe uma falha biológica inerente ao testemunho humano chamada memória reconstrutiva. Cada vez que uma pessoa lembra de um evento assustador, o cérebro reescreve essa memória. Tipo um telefone sem fio dentro da própria cabeça? Perfeito. É bem isso. O cérebro muitas vezes adiciona detalhes que se alinham ao medo que a pessoa sentiu na hora. E além disso, temos a pareidolia,
Aquela coisa de ver rostos nas nuvens? Isso mesmo. É um traço evolutivo nosso. Os nossos ancestrais precisavam identificar rostos de predadores escondidos na folhagem muito rápido para sobreviver. Ah, entendi. Por isso, os nossos cérebros são hiperregulados para enxergar rostos e figuras humanas em sombras, manchas ou padrões aleatórios de luz. Uma vantagem evolutiva na savana, mas um gerador de fantasmas perfeito naqueles corredores mal iluminados do navio. Perfeitamente colocado. Mas, como você mencionou, um sensor de câmera ou um filme fotográfico não tem herança evolutiva. Eles apenas registram a luz. Eles não têm imaginação. Nenhuma. E as fontes são muito claras ao relatar o que as câmeras captaram a bordo do Queen Mary ao longo dos anos. Não estão falando de relatos vagos, não. O material descreve silhuetas perfeitamente formadas em quartos trancados. Vultos que se movem de forma autônoma em gravações de segurança. E o detalhe que talvez me deixe mais chocada de todos: figuras capturadas em reflexos de espelhos quando não havia absolutamente ninguém fisicamente presente no ambiente. Esse é o ponto que mais desafia a lógica, sem dúvida. Pensa na cena. Tirar uma fotografia no espelho da própria cabine, conferir a imagem depois e ver o reflexo de um estranho bem atrás, no meio de um quarto vazio. É de arrepiar. Mas a gente precisa bancar o advogado do diabo aqui de forma contundente. Se nós concordamos que um navio de aço da década de 30 é um festival de superfícies reflexivas, latão polido, espelho, madeira... Tudo ali reflete alguma coisa. Sim. Então não é possível que as mesmas ilusões de ótica que enganam o olho humano estejam enganando a tecnologia. Como assim? Uma lente fotográfica não seria igualmente vítima de um reflexo bizarro, tipo um lens flare causado por uma luz de emergência? Ou até uma distorção do sensor digital tentando compensar a falta de luz? Esse é o centro do debate técnico. Como investigador cético, eu sempre olho para isso. A fotografia em ambientes de baixa luminosidade é notória por criar anomalias. Sim, aquelas fotos borradas. Exato. Tempos de exposição mais longos são necessários para que a câmera capte luz suficiente num corredor escuro. Se um funcionário passar rápido por ali, enquanto o obturador está aberto... Ele sai como um fantasma na foto. Ele não aparece como uma pessoa sólida, mas sim como um borrão translúcido, um fantasma perfeito fabricado puramente pela mecânica fotográfica. E ainda tem o lance da qualidade da câmera, né? Com certeza. O ruído digital em áreas escuras da imagem pode se agrupar de maneiras que alimentam aquela pareidolia de quem vai analisar a foto depois. Então, o que tudo isso significa? A tecnologia pode não sentir medo, mas ela tem as suas próprias falhas mecânicas de interpretação. Sem dúvida. Contudo, o que mantém o mistério vivo nas fontes é a especificidade de alguns registros. Ah, os detalhes das imagens. Isso levanta uma questão importante. Uma luz refletida de forma anômala geralmente se comporta como luz. Ela se espalha, cria halos, segue padrões geométricos da lente. Ela não tem cara e corpo de gente. Exato. Quando o registro capturado no espelho tem a opacidade e a anatomia exata de uma figura de época, a explicação de erro de sensor se torna muito difícil de engolir. Fica tão difícil de acreditar quanto na própria ideia de assombração. Essa persistência do inexplicável frente às lentes que impede que o caso seja encerrado de forma simples e pragmática. E essa persistência se conecta perfeitamente ao fenômeno mais universal relatado por quem visita o navio. As fontes são muito enfáticas nisso, a sensação de hipervigilância. Aquele sentimento de estar sendo observado, né? Sim. Uma descrição onipresente. Não importa se a pessoa está num salão de baile gigantesco e vazio ou no fundo de um corredor labiríntico e apertado. A sensação não cessa. É sufocante. Qualquer pessoa que já caminhou sozinha pelo longo corredor de um hotel de madrugada conhece aquele impulso instintivo de querer andar mais rápido, de olhar para trás. Agora imagina aplicar isso a um tubo de aço gigante flutuando no oceano escuro. O texto traz explicações céticas vitais sobre isso, focadas em 3 mecanismos precisos: luz, metal e psicologia. Como exatamente a ciência desmonta essa sensação de perseguição? A ciência aborda isso compreendendo os limites do corpo humano sob estresse. O primeiro mecanismo é a iluminação precária inerente ao navio antigo. Não era tudo iluminado com LED igual hoje. Nem de longe.
E a biologia humana não é otimizada para a escuridão. Quando a luz cai, os cones dos nossos olhos, que veem cores e detalhes finos, tornam-se quase inúteis. E aí a gente passa a depender de quê? Dos bastonetes. Eles são excelentes para detectar movimento e captar formas na visão periférica, mas são péssimos para fornecer foco. Então a gente vê vultos. Exato. Ao caminhar pelo Queen Mary à noite, o cérebro recebe informações visuais borradas e incompletas o tempo todo. E como a mente detesta o vazio de informações, ela tenta preencher as lacunas do que não está conseguindo focar direito. Exatamente. E o que o cérebro usa para preencher essas lacunas? Aí entra o segundo mecanismo apontado, que são os reflexos metálicos constantes. O navio inteiro brilha no escuro. Um transatlântico é um labirinto de superfícies reflectivas curvas. O farol de um carro passando na costa, ou um barco no porto, pode entrar por uma escotilha minúscula, Bater numa parede de aço. sofrer refração, bater no teto e projetar uma sombra em movimento super rápido na parede oposta. Nossa, e a pessoa no corredor acha que viu alguém correndo. Para um sistema visual humano operando no escuro, captando apenas o movimento periférico, a física imita perfeitamente o comportamento de uma entidade furtiva. É um truque brutal do ambiente. Mas o terceiro mecanismo, a sugestão psicológica, parece ser o maestro regendo tudo isso. Porque se uma pessoa está andando na própria casa no escuro e vê uma sombra se mover, ela pensa logicamente. O cérebro diz que foi a luz do carro lá fora, né? Mas no Queen Mary, a narrativa prévia de terror muda tudo. A sugestão altera quimicamente a percepção. O cérebro é uma máquina de antecipação. Ao cruzar aquelas portas sabendo das histórias da piscina e dos fantasmas, o sistema nervoso é acionado. O corpo se prepara para lutar ou fugir. Há uma liberação controlada e contínua de cortisol e adrenalina. O corpo entra em estado de prontidão para o perigo. E quando a pessoa está nessa hipervigilância, o limiar de evidência necessário para declarar uma ameaça despenca. Qualquer barulhinho já vira um monstro. O som natural do casco de metal contraindo com a queda da temperatura noturna não é mais lido como física termodinâmica. É interpretado imediatamente como passos na cabine de cima. A constante sensação de estar sendo observado não é necessariamente um fantasma olhando. É o próprio sistema de alarme interno do cérebro projetando a expectativa de perigo naquele ambiente vazio. A força dessa argumentação cética é inegável. Nós temos a fragilidade biológica da visão noturna, o comportamento imprevisível da luz batendo em metal curvo e o cérebro humano completamente encharcado de expectativa. Pronto para transformar qualquer distorção visual num fantasma de terno dos anos 30. Sim, é um modelo mecânico e psicológico que explica quase tudo. Contudo, para honrar integralmente os textos que estamos analisando, temos que colocar todo esse rigor científico na balança contra a conclusão teimosa de quem vivenciou o navio na pele. A experiência nua e crua. As fontes deixam claro. As pessoas que dormem sozinhas, naquelas cabines originais, ouvindo o mar bater no casco, rejeitam essas explicações de forma categórica. Elas não querem saber de refração de luz. Não. A resposta que prevalece entre elas é simples e arrepiante. Tem algo naquele navio. E aqui chegamos ao cerne de toda essa investigação de hoje. A barreira intransponível entre a teoria e a vivência visceral. É um abismo entre as duas coisas. Nós podemos mapear milimetricamente os caminhos da luz através de uma lente ou detalhar o banho neuroquímico do medo no cérebro. E precisamos fazer isso, pois a racionalidade exige. Com certeza. Mas quando o indivíduo se encontra sozinho naquele silêncio metálico e testemunha algo que quebra a sua compreensão de espaço e tempo, a teoria perde o peso. A pessoa congela. O volume contínuo de relatos de funcionários super experientes e as anomalias fotográficas inexplicadas garantem que as explicações céticas nunca consigam esvaziar completamente o mistério do Queen Mary. Resumindo o que descobrimos dissecando esse material, temos um choque de realidades acontecendo. De um lado, o rigor implacável das leis da física e da biologia. Reflexos luz baixa, pareidolia. Exato. A maquinaria da evolução nos fazendo ver rostos em sombras e a nossa mente fabricando a própria realidade com base no que espera ver. Do outro lado, décadas ininterruptas de relatos que se recusam a morrer. Quebras aparentes nas regras do tempo e o apelo magnético que o inexplicável exerce.
É justamente essa dinâmica que torna esse estudo de caso tão relevante para quem quer entender a natureza da realidade. O navio atua como um laboratório extremo de percepção, sabe? É verdade, ele testa os nossos limites. Ele mostra como o espaço físico, as texturas, a iluminação e as narrativas têm o poder não apenas de influenciar o que sentimos, mas de alterar radicalmente o que os olhos e ouvidos processam. Ele empurra a gente a questionar o quão confiáveis são os nossos sentidos e em que medida a realidade que enxergamos é, na verdade, uma coautoria entre o ambiente externo e os medos internos do cérebro. Uma ilusão compartilhada, talvez. Isso nos leva a um questionamento fundamental, um pensamento para continuar reverberando na mente de quem nos ouve muito tempo depois dessa nossa análise de hoje. Qual seria? Se a gente aceitar inteiramente a tese científica, se abraçarmos a ideia de que a mente humana é capaz de distorcer o tempo, criar figuras de outras décadas e gerar pânico absoluto apenas usando o poder bruto da sugestão, metal polido e pouca luz, o que é realmente mais assustador? É uma ótima provocação. A possibilidade fantástica de que passageiros de outras eras estejam presos num loop eterno pelos salões do Queen Mary. Ou a incrível, quase monstruosa capacidade do nosso próprio cérebro de fabricar o mais puro terror de forma tão perfeita que nem conseguimos distinguir da realidade. Olha, qualquer uma das respostas obriga a gente a enfrentar desconfortos imensos sobre o que sabemos a respeito do mundo e de nós mesmos. Pois é, e depois de analisarmos as falhas da visão humana, os truques das câmeras, as librações do aço e o peso insuportável de uma lenda, nós ecoamos o desafio silencioso que as nossas fontes deixam. O desafio final. Com todo esse conhecimento racional dissecado para quem está ouvindo a gente agora, haveria coragem real de fazer o check-in, fechar a porta e passar uma noite inteira em absoluto silêncio, completamente sem companhia naquele navio?